Bom dia a todos, bem-vindos à nossa videoconferência relativo aos resultados do primeiro trimestre do ano 2024. Momento que iremos também aproveitar para atualizar sobre o nosso processo de fusão com o Grupo Soma. Estão presentes comigo a nossa diretora de Relação com Investidoras, Bianca Faim, e nosso CFO, Rafael Sachete. Antes de começar esse call, eu queria encarecidamente pedir a todos aqui por um minuto de silêncio, em respeito ao momento que o Rio Grande do Sul passa. Estou aqui em Campo Bom, situação sob controle, mas requer aqui a energia e a atenção de todos. Obrigado. Força para aqueles que precisam. Antes de aprofundar, então, sobre os nossos resultados, a nossa estratégia, vou aproveitar para compartilhar com vocês sobre como a Resinco está encarando esse momento. Esse é o nosso lema: solidarize, enchentes Rio Grande do Sul. Inicio, então, aqui uma foto aérea feita ontem na nossa sede principal. Mostra aqui, graças a Deus, todas as nossas instalações industriais estão intactas. Estamos aqui numa área preservada. Nossos colaboradores também, sem nenhum maior impacto. Iniciamos ontem um plano de auxílio estruturado. Mais de 120 colaboradores foram atingidos. Com certeza, através da Resinco, irão ter a sua dignidade e a sua continuidade de vida resgatados de uma forma muito rápida. Vou compartilhar, então, para vocês algumas iniciativas do nosso lema, juntos pela retomada da cadeia de calça-serviço Rio Grande do Sul. Não dá para abraçar o mundo, primeiro cuidando dos nossos colaboradores, dos nossos stakeholders, em segundo lugar, cuidando da cadeia produtiva de calçado do Rio Grande do Sul. Produto esse produzido aqui de forma histórica, centenária, dá tanto orgulho para o nosso país, e também apoiando de forma estratégica aqui a sociedade local, mas o foco principal é o nosso negócio e nosso setor produtivo. Então, não vou entrar aqui no detalhe, vou passar rapidamente aqui para vocês verem. A apresentação, como sempre, está disponibilizada para todos, mas nosso primeiro foco foi dar Lar Seguro para todos os abrigados da nossa empresa. Não são tantos assim, estão sendo colocados em albergues e hotéis a partir de hoje, para que possam ter aí condições mínimas de vida e de trabalho. Nós teremos impactos mínimos. Ontem a produção de todos os nossos fornecedores já atingiu quase 95% da média histórica. Nosso centro de desenvolvimento de produto, que a base de tudo, semana que vem teremos o grande evento de lançamento da coleção de verão 1 no Pulsar da Bienal, se mantém intacto, se mantém com toda a estratégia possível. As coleções estão incríveis. Auxílio imediato, financeiro, para os casos mais graves. Foco, então, nos nossos fornecedores, um apoio emergencial para os fornecedores que foram mais afetados e também os nossos parceiros franqueados e lojistas multimarcas aqui da região, através da prorrogação de pagamento, através de um apoio. Importante dizer que o Rio Grande do Sul corresponde só a 4% da nossa receita, então não é um impacto significativo. Essa região afetada é menos da metade disso. Então, tenho certeza que a gente não irão ouvir de nós aí no terceiro trimestre, quando fechar o 2T, justificativa de resultados impactados por essa catástrofe natural. Graças a Deus nós estamos ilesos. O setor calçadista, então, agora é onde a gente vai abraçar. Estive profundamente com o presidente da Bicalçados, estou liderando junto com os maiores empresários do setor um movimento de recuperação, fazendo realmente desse limão uma limonada, aproximando o setor tão pujante, com empresas tão incríveis, e juntos seremos mais fortes. Para quem quiser ajudar, colocamos aqui também do lado direito. Eu disse, a apresentação está disponível, todos os canais aqui de doação, que eles se interessarem. E semana que vem também, durante o momento da Conferência do Itaú e de algumas celebrações, as quais, como sabem, eu fui reconhecido de uma forma muito honrosa para representar o Brasil nesse momento, sendo Person of the Year. Vou estar aproveitando esse momento também para me esforçar de forma pessoal para apoiar ao máximo esse momento que o Rio Grande do Sul vive. Fora esse, julguei ser importante dar um update para vocês do momento, graças a Deus, de estabilidade no nosso negócio, mas principalmente o tanto que estamos aqui
dedicados ao nosso papel social em apoiar o nosso ecossistema. Falando então um pouco da nossa agenda, vou iniciar com a mensagem da administração, destaques então, como sempre, nossas marcas e canais. Passo a palavra para o Rafael Sachete para aprofundar nos destaques financeiros e julgo eu, ser o tema mais importante dessa nossa interação, o item número 4. Vou dar aqui pela primeira vez alguns updates bem estruturados do processo, então, de integração da fusão com o Grupo Soma e, na sequência, abrindo aqui para o Q&A. Bom, o primeiro trimestre é um trimestre marcado pela transição da saída da coleção de verão e entrada da coleção de inverno. Esse ano, tipicamente, o carnaval foi muito cedo. Isso impacta um pouco o nosso calendário de negócio, porque geralmente lançamos a coleção de inverno logo após o carnaval, e esse ano era muito cedo para lançar a coleção de inverno após a coleção de carnaval. Então, os primeiros 2 meses do ano, o calendário foi um pouco complexo. Conseguimos, então, lançar a coleção de inverno no mês de março, conforme previsto. E eu digo para vocês, de uma forma geral, eu estou razoavelmente satisfeito com os resultados da empresa. Os resultados, em alguns casos, poderiam ser melhor. Vocês nunca vão ouvir aqui justificativas relativas ao clima, à estabilidade política, mesmo questões catastróficas como essa, que graças a Deus não fomos atingidos. Eu acho que existe sempre a oportunidade dentro de casa de você criar um produto que desperte para desejo, ter uma marca que seja mais querida, ter um processo de atendimento em loja que converta mais. Então, sempre as ameaças e oportunidades do negócio de varejo estão debaixo das 4 paredes do nosso negócio. Então, para mim, foi um resultado razoável. O resultado vem de uma base muito forte do histórico, mas eu tenho certeza que o segundo trimestre já começa muito melhor. Tivemos um mês de abril excepcional, foi o melhor mês do ano até aqui. Semana que vem estamos indo muito preparados para o Pulsar. Então, eu não vejo grandes alterações no que é a nossa meta orçamentária para o ano de 2024, mas o primeiro trimestre foi de resultados satisfatórios, faz parte de uma empresa tão longeva igual a nossa. Traduzindo isso, então, em números, atingimos uma receita de 1,4 bilhões de reais, com crescimento de 5,6%. A gente vai destacar que nós tínhamos crescido no primeiro trimestre de 2023 30% versus 22%. Então, o CAGR é ainda muito alto em relação ao nosso histórico. E aí, quando a gente olha uma figura aqui mais dos últimos 12 meses, um crescimento versus um T de 23 de 12,5% e versus um T de 22 de 52%. Então, a empresa vem num ritmo muito forte de crescimento. Hoje, somos vítimas da nossa eficiência, conseguimos adiantar em um ano o nosso business plan. Margem bruta muito satisfatória, não tivemos que fazer grandes liquidações. A saída da coleção de verão foi em linha com o previsto. Terminamos com saldos históricos. Então, margem bruta preservada. Consequentemente, a conversão de receita para EBITDA exatamente em linha. E o lucro líquido aqui com alguns trabalhos de usufruto de benefícios fiscais e um trabalho muito interessante executado pelo Sachete, pelo Adriano Strider, nosso diretor contábil fiscal, que realmente tem aí a sua melhor prática para otimizarmos o que a lei nos permite na inteligência fiscal. Nosso ROIC extremamente satisfatório, acho que vale comparar com outras empresas do setor de varejo, que entregam ROIC aí na casa dos seus 11% a 13%, o ROIC aqui recorrente de 25%, e aqui falando de mercado interno, então, uma margem bruta muito estável, e no mercado externo, que vale a pena, era a nossa premissa estratégica. Deixamos claro no final do ano passado, queríamos focar em rentabilidade na operação americana. Vocês já devem ter visto aí realmente um resultado indo perto do break-even. O segundo T vai ser quase lá e garantimos que no segundo semestre teremos resultados positivos da operação americana, mesmo com uma desaceleração de venda, um foco em melhoria de margem bruta e redução de despesas. Destacando agora, então, sobre nossas marcas e canais, de uma forma mais ampla. Então, mostramos aqui um CAGR super positivo, Quando vocês olham aí, 23% de crescimento, um T, 22 versus 23, mais 6% agora. Isso dá um CAGR aí na casa dos 18% nos últimos 2 anos. A nossa matriz do lado direito aqui, que é o nosso share, que mostra que realmente somos uma empresa multimarca e multicanal. Marcarejo sendo a nossa marca líder. E vale destacar aqui que o maior percentual da receita da Marcarejo é do sell-in. Então, quando leva essa marca sell-out,
ela do total do sellout da companhia, ela corresponde a mais de 50%. A marca Schutz, da mesma forma, percentual de sell-in muito grande, principalmente no multimarca. A Arenco, um crescimento muito interessante, mas aqui temos um percentual da receita muito vindo do B2C, principalmente em lojas próprias e e-commerce. E aí, quando você vê no quadro embaixo, realmente aqui histórico, essa nossa pizza de 4 fatias, tamanhos iguais, o que tange ao percentual de receita dos 4 principais canais. Olhando o DTC, então, junto, corresponde a 50%, e o B2B 50%, sendo metade em franquia e metade em multimarca. Aprofundando, então, sobre as nossas marcas. A marca Arezzo, desde 2021, vem numa crescente muito grande, uma marca que é sinônimo de calçado no Brasil. Tive a oportunidade de fazer um roadshow semana passada pelas principais capitais do Nordeste, e a adoração que as pessoas têm, uma marca de geração para geração. Nesse Dia das Mães, é impressionante ver o volume de 3 gerações comprando Arezzo. É a avó, é a mãe, é a neta, todas com engajamento e momentos históricos que vivem com a marca cada vez mais jovem, mais pujante. Acabamos de inaugurar, na semana passada, um novo modelo arquitetônico no Shopping Iguatemi. Quem não conhece, recomendo ver. A loja está com crescimento de 30% em cima de uma base já de 30% do ano passado. Vai ser nossa loja número 1, uma loja que sozinha aí vai passar dos seus 30 milhões de reais de receita nesse ano. O e-commerce da marca Arezzo, mesmo com crescimento de franquia, uma aceleração muito forte, crescendo 28% nesse trimestre, um plano de comunicação e marketing muito estruturado, e nesse inverno, contando com alguns produtos best-sellers. Um deles são os produtos da campanha de mães, utilizados pela Silvia Braz, que antes de chegar o Dia das Mães já estiveram em stock out, e esse modelo, então, de escarpão chamado Amélia, modelo que começou aí com mais de 10 mil pares, hoje já foram 22 mil pares, um giro de 54%, e temos aí mais 40 mil pares em produção para esse mês de maio. A marca Schutz, ela vem com constantes avanços na reformulação da estratégia da marca. Entregamos na semana passada o projeto final da consultoria italiana que mencionamos ter contratado. Estamos muito confiantes no caminho que a Schutz vai tomar. Já vemos alguns sinais. Resolvemos adotar como conceito de gestão a ilha de excelência e colocamos toda a força da marca na loja do Shopping Iguatemi, já colocando inclusive o provador na loja. Hoje, categoria de vestuário já corresponde nessa loja, mesmo sendo uma pop-up, a 13% da receita, e o same store sale da loja do Iguatemi já está em 15%. Então, aqui é um processo de médio e longo prazo, o roadmap está muito claro. Internamente, esse projeto se chama Schutz 30, explico o nome. Em julho de 2025, a Schutz vai completar 30 anos de existência, e até lá eu garanto que todos os pilares que iremos implementar, de branding, de modelo de loja, de mix de produto, estarão 100% já executados. Eu tenho certeza que a Schutz vai trazer ainda muitas alegrias para a nossa Arezzo. A marca Anacapri, com um crescimento muito forte no e-commerce, 52%, entretanto, um crescimento consolidado da marca abaixo da nossa expectativa. Fizemos um trabalho profundo de análise, existe aqui uma interferência muito grande da franquia, um deslocamento de trimestre para trimestre, mas sem querer justificar aqui questões sazonais, existem aqui 2 erros que cometemos nessa estação de inverno, que já estão sendo corrigidos. Um deles, houve um grau de moda um pouco a mais que a marca consegue carregar. Consequentemente, esse grau de moda elevou o preço médio num patamar que a cliente Anacapri não está disposta a pagar. Isso já está sendo corrigido. E trouxemos também uma comunicação um pouco jovial demais, na intenção de trazer aqui uma influencer, que é a Virgínia Fonseca, que tem uma capilaridade, uma abrangência muito grande no Brasil, mas ela conversa pouco com o público da Anacapri, então não tivemos aí muito êxito na escolha da propaganda. Obviamente que isso não é um resultado positivo, mas eu garanto para vocês que na cadeira que eu ocupo, pelo Luciano ocupo, isso faz parte do nosso dia a dia. O que importa é ter humildade para reconhecer quando o caminho não está certo e corrigir rápido. Então, a Anacapri ainda continua com seu gás de abertura de 40 lojas esse ano. Nós temos hoje um modelo de franquia com custo-benefício extremamente acessível. O multimarca é um canal relevante para a marca. Então, essas correções que estamos fazendo aqui não são grandes ajustes igual a Schutz, são pequenas correções de rota. Eu tenho certeza que a Anacapri ainda vai gerar muito resultado positivo para a nossa companhia.
Marca Alexandre Birman, numa escala menor de faturamento, mas com crescimento constante muito sólido. É uma marca ícone, uma marca que todo mundo aqui sabe, vai numa festa, vai num evento, pelo menos metade das mulheres estão vestidas de Alexandre Birman. Marca muito forte no Brasil. Processo dela americano, nós deixamos um pouco no stand-by, diminuímos os investimentos em brand internacional para poder focar em outras frentes de crescimento, mas eu tenho certeza que a marca ainda nos dará muito resultado positivo. A Arenco, que realmente já entregou o que era previsto, entra agora num pace mais estável, entregamos 11% de crescimento nesse primeiro trimestre, mais afetado pelo B2B, principalmente no canal multimarca. Quando você olha o B2C, um crescimento muito forte, tá? Um crescimento na casa dos seus 18%, que deve continuar para o resto do ano. Notícia boa que a carteira de verão, que já vendemos durante o mês de abril, agora o mês de maio, encerrou essa carteira de vendas, um showroom maravilhoso, uma coleção linda, tive sexta-feira na reserva, vendo pessoalmente, já crescemos aí mais de 20% o sell-in de verão de 2024 versus 2023. Então, o segundo semestre tende a corrigir aqui esse déficit do B2B e a marca voltar aí no patamar que estimamos de 15%. E a marca Vans é algo totalmente sazonal, a marca vai muito bem, a marca cresceu no primeiro trimestre de 2023 versus 2022, 56%, por isso que essa base foi muito alta. Agora, para o 2T, o crescimento já vai, de novo, no patamar muito relevante de 25%. Então, aqui não precisa se preocupar. Marcas menores aqui que compõem o nosso portfólio. Vicesa, um crescimento muito forte no e-commerce, a marca sólida, rentável, muito bem executada pela Rafaela Polaneto. Paristex, da mesma forma, um crescimento maior no B2C, que era o nosso plano, crescendo 50% no e-commerce. A marca passa por uma certa dificuldade no B2B, as lojas de departamentos internacionais ainda continuam com certo desafio, mas o Máximo e a Ana Maria, fundadores da marca, estão fazendo um excelente trabalho, é algo que também não nos preocupa. E a Carol Bassi continua entregando um resultado muito sólido de crescimento, principalmente na sua loja flagship Cidade Jardim, marca muito rentável e que tem feito um trabalho importante. Sendo esses os updates da marca, eu encerro a primeira parte aqui, trazendo consolidado o nosso resultado do sellout. Então, crescemos o sellout 9,4%, isso considerando, então, todo o DTC, o sellout da franquia, lojas próprias e do e-commerce, atingindo aí 1,36 bilhão de reais, é um crescimento, então, de 9,4% versus o mesmo resultado de 2023. Vale o destaque, então, para o e-commerce. Todo mundo questionava, né, que depois que voltasse o tráfego mais normal nas lojas físicas, como é que nós iríamos manter o nosso e-commerce. Nosso time tem realmente o canal na mão, uma capacidade muito grande de saber usar o investimento nas mídias de performance, de atendimento ao cliente, um foco enorme nosso no NPS, faz parte do BSC de toda a diretoria. Atingimos agora em abril um NPS de 82, que é muito positivo. Os apps têm um percentual muito grande da receita, como vocês veem aqui, 20% da receita, crescimento de 20% versus um de 2023, e o tráfego total, crescimento de 24,5%. Então, o sellout continua muito forte, seja ele no canal físico ou no canal online. Falando, então, sobre lojas próprias de uma forma mais detalhada, temos hoje um trabalho muito dedicado, principalmente a Arezzo, está sendo uma ilha de excelência para replicarmos para as nossas franquias. Crescemos 14% no sellout de lojas próprias. E o sell-in de franquias para equalizar a equação sell-in-sellout. Esse é um indicador fundamental. Então, foi algo que deliberado por nós, um crescimento menor, mas quando a gente olha o LTM, ele está em linha com o crescimento médio de 7%. Para o 2T, esse número deve se regularizar, mas principalmente para o segundo semestre. E o Multimarcas, como falamos, é um canal nosso que teve decréscimo. Aqui a base mesmo foi da marca reserva, de uma forma, eu diria, deliberada para a preservação do brand, para não ter a marca muito pulverizada em milhares de pontos de venda. Como eu disse anteriormente, esse trabalho já foi revisto e já temos para o verão de 2025 crescimento de 20%. Falando então do nosso e-commerce, uma receita total no trimestre de 332 milhões, crescimento aí forte, 19% versus 1T de 23, crescimento em tráfego muito grande, 92 milhões de acessos nesse trimestre, e um crescimento da venda do app de 20%. Hoje o app já corresponde a 30%, é um canal de venda online
com menos investimento em marketing performance, e, consequentemente, muito mais rentável. Então, hoje, a gente está muito confiante que a nossa estratégia Omni continua muito fortalecida, sendo protagonista da nossa matriz de receita. Sendo esses, então, os destaques de marca e canais, passo agora para o Rafael Sachete, que vai dar detalhes dos destaques financeiros. Obrigado, Alexandre. Bom dia a todos, bem-vindos aí ao nosso canal. Em relação ao nosso TRE, vale destacar o nosso crescimento de receitas prioritariamente no canal de lojas próprias e e-commerce, que teve uma excelente performance no período. Além disso, em relação à nossa margem bruta, conseguimos alavancar em 80 basis points a margem bruta da companhia, com mix de canais mais direcionado com venda direta ao consumidor e também com uma performance importante de menores liquidações. Em relação às nossas despesas, as despesas comerciais com lojas crescem de forma maior do que a receita total da companhia, porque esses canais entregam maior crescimento e, em relação ao nosso EBITDA, atingimos uma alavancagem em relação ao mesmo período do ano passado de 20 basis points e o lucro líquido da companhia positivamente impactado por uma maior eficiência tributária em relação ao mesmo período do ano anterior, em relação ao IRPJ. Atingimos, então, de forma recorrente, 78 milhões de reais de lucro líquido na companhia, representando 7,3% da nossa receita líquida. Importante destacar, em relação aos ajustes explicados no nosso earnings release, que temos 3 grandes rúbricas em relação a esses ajustes. O primeiro deles é um efeito não recorrente de mais-valia de estoques da marca Vicenza. No laudo de PPA da aquisição, tivemos 3,6 milhões de identificação de valor a maior, de mais-valia de estoques, e esse valor tem que ser amortizado dentro do CMV da companhia. Por isso, o ajuste na linha de CMV na ordem de 3,6 milhões, como eu disse, sem efeito caixa, somente efeito contábil. Depois disso, nós temos na linha de despesa uma rúbrica de 1,7 milhões, que ela é recorrente todos os quartos, em relação a pagamento de earn-out da aquisição de Carol Bassi. Por orientação dos nossos auditores, precisamos reconhecer esse valor em SG&A, mas ele é um valor relacionado à aquisição. Por fim, os outros valores que estão nessa rúbrica são prioritariamente despesas de advogados relacionados ao M&A com o Grupo Soma. São 3 rúbricas, basicamente. Passando para o próximo slide, nós falamos do nosso ROIC. Aqui gostaria de destacar a nossa performance de ROIC muito sólida, de forma contábil, 16,7%. Quando falamos do EBITDA, do ROIC recorrente, 25,3% de ROIC, excluindo os efeitos não recorrentes do resultado e de aquisições. Vale um destaque importante para o nosso working capital sobre receita líquida, que se manteve em patamares históricos saudáveis de 20%, mesmo com leve crescimento de dias de contas a receber, muito bem controlado e gerido como um KPI importante do management da companhia. Também vale destacar o CAPEX no trimestre, que, como vínhamos comentando em relação ao ano passado, tínhamos uma concentração maior de CAPEX corporativo em função das construções dos nossos centros de distribuição, e esse CAPEX já começa a demonstrar decréscimos relevantes em relação aos mesmos períodos do ano anterior, quando comparamos aí os últimos trimestres. Passando para o último slide, falamos então do endividamento total da companhia. Chegamos a 506 milhões de reais de dívida líquida. Nosso primeiro trimestre, historicamente, apresenta algum consumo de caixa, fruto do financiamento das vendas do período e também do ciclo de pagamento de fornecedores. Nossa dívida líquida sobre EBITDA, ela atinge 0,8 e 0,6 vezes em relação ao nosso EBITDA, quando olhamos pré e pós-FRS. Trouxemos esse indicador aqui com a visão também do pós-IFRS e o pré, que não era uma forma recorrente de demonstração da companhia, para dar mais visibilidade em relação à geração e alocação de caixa da Arezzo&Co. Passo agora de volta para o Alexandre, que vai trazer um update mais profundo em relação ao nosso processo de M&A e fusão com o Grupo Soma. Obrigado, Sachete. Parabéns pelos resultados, pela gestão financeira do nosso negócio. Agora eu vou aproveitar, então, pela primeira vez, dar para vocês bastante cor. Digo que a base desse trabalho feito com muita diligência, com muita dedicação,
com bastante investimento, pois nós julgamos que essa é a hora de investir para fazer bem feito. Tem uma frase em italiano que eu aprendi com meu pai, que é fatta bene ou fatta male, lo fatto uguale. Então, hoje, a dedicação nossa é muito grande. Temos uma boa divisão de recursos de executivos que não estão envolvidos no deal. Exemplo, então, de Luciana, em certo caso, o Maurício. No caso, então, de Soma, o Marcelo, a Kátia, todos fundadores de marca. Então, nossa equipe aqui, então, de suporte ao negócio e, obviamente, eu e o Roberto, com dedicação enorme nesse momento. Vocês vão ver aqui como estruturamos de uma forma muito processual os próximos passos, o que já construímos até aqui. O primeiro slide ele seria suficiente para explicar para vocês como nós estamos, então, estruturados, mas teremos aqui alguns outros slides para dar bastante cor para vocês nesse sentido. Do lado esquerdo do slide, então, nós destacamos as principais frentes, que são 7. 1, modelo de atuação, liderança e cultura. 2, a reorganização societária, a implementação, então, do Project and Change Management, as frentes de geração de valor e frentes habilitadoras para a empresa operar, estrutura e governança do conselho, posicionamento e branding da holding e tecnologia e sistemas. Para cada uma dessa frente, então, eu vou ler aqui, porque esse slide é suficiente para explicar o todo. Os outros slides eu vou ser um pouco mais superficial. A apresentação vai estar totalmente disponível para vocês. Então, vamos lá. Dentro do modelo de atuação e cultura, qual que é o detalhamento? A partir do código-fonte das premissas, estabelecemos, então, a cultura e o modus operandi entre holding e unidade de negócio, trazendo o equilíbrio necessário entre autonomia e sinergia. Essa é a nossa premissa básica. Para essa frente, o suporte é da integration. Na reorganização societária, reestruturação entre áreas de corpo e Caromar, essa é coisa do passado, e Soma e Ering, tem algumas questões de sistemas que ainda estão sendo implementadas para que a gente possa capturar o ágil a partir de 2025, também integration. A implementação do Project and Change Management. Então, qual o detalhamento? Estruturar e gerir a preparação da integração entre áreas ENCO e Grupo Soma, coordenando as atividades de integração e gestão das frentes de trabalho, sempre cuidando da gestão de mudança, integration. Aí entra, então, onde todo mundo mais se interessa, né? Geração de valor e frentes habilitadoras. Detalhar sinergias, aqui eu vou dar alguns detalhes mais para frente. Fazer breakdown de metas de integração e desenhar plano de captura macro. Entregáveis, então, quais são? Quantificação do potencial de valor, metas e plano de captura, mobilização de times. Planejar e gerenciar as atividades das frentes habilitadoras. Aqui, nós contratamos a Bain Company. Próximo capítulo, próxima frente. Estrutura e governança de conselho. Detalhamento. Definir os novos participantes do conselho e desenhar a governança. Reuniões, frequências, processos de onboard, avaliação do conselho. A empresa contratada para isso foi a Egon Zender. E aí, então, uma parte muito importante, posicionamento e branding da holding. Vai muito além de um naming, tem todo um processo de cultura sendo feito. Então, que é criar identidade do novo grupo e iniciativas concretas de posicionamento. A empresa contratada, então, foi a Tátil. É realmente, cada dia aqui, um aprendizado, uma surpresa. Todas as consultorias, com os consultores muito dedicados, apaixonados pelo processo, querendo realmente construir aqui um case global. Em tecnologia e sistemas, alinhar planos de frente estratégica, habilitadoras com roadmap de tecnologia, viabilizando a integração. Essa é uma empresa japonesa que está investindo muito no Brasil. A gente está muito confiante no trabalho deles, que é a NTT. Bom, agora aqui do lado esquerdo, as frentes se mantêm as mesmas, e nós detalhamos, então, como que isso se divide, né, no clássico processo aqui, que é de diagnóstico, depois de blueprint e de acompanhamento. O nome que está escrito aqui é desenho, implementação e validação técnica. Aí vocês veem que já tem um tombamento, então, do lado esquerdo, se mantém as mesmas frentes, entretanto, para cada uma dessas 3 etapas, você tem subetapas, né? Vou dar um exemplo só do desenho aqui, definição dos objetivos, estratégia de diagnóstico, já até mostrei no slide anterior, as análises e recomendações de possíveis caminhos, após, então, esses caminhos escolhidos, a elaboração do marco plano de implementação.
Eu não vou ler todos aqui, mas para cada uma das frentes, cada uma das consultorias tem aqui o seu processo entre desenho, implementação e validação técnica. Obviamente, isso aqui é amparado, vocês vão ver para frente, por uma governança e, consequentemente, isso gera um calendário. Aqui, então, no meio que está vazio, nós não colocamos aqui os nomes. Mas o que esse slide diz é o seguinte, de novo, repetimos aqui sempre as 7 frentes. Para cada uma delas, tem aqui um grupo de trabalho formado entre executivos do Soma e da Arezinco, e aí qual consultoria é sponsor de cada uma dessas frentes. Na parte de baixo, nós temos aqui destacado, né, em negrito, as frentes habilitadoras que são fundamentais para o pré-deal. São as áreas financeira, fiscal, contábil, FP&A, jurídica, gente, TI, auditoria interna e RI. E depois, o que está aqui, na forma um pouquinho mais cinza, mais claro, são outras frentes que serão implementadas, habilitadoras, ao longo já da NewCo combinada. Tá? Não vou ler um a um aqui, mas está disponível para vocês. Na sequência, então, aqui eu apresento a governança desse AMO. Então, nós temos o comitê de acionistas, tá certo? Nós temos o Steering Committee, que é o comitê ali que dá, né, o comando, o steer é o capitão, ele se desdobra no comitê tático. Aí nós temos o líder da integração, nós temos os pontos focais por BU, e aí se divide embaixo, então, entre o IMO e o CMO. E aqui nós temos o papel do Paulo, como foi anunciado, nos apoiando nessas frentes, porque, como eu disse no começo, isso demanda muito tempo para fazer bem feito, como vocês estão vendo aqui, e apesar da nossa dedicação, minha e do Roberto, nós somos líderes dos nossos negócios, temos muitos resultados para entregar, então, contar com recursos que os apoiem para que essa governança, esses agentes, esses ritos, sejam mantidos com excelência é fundamental. No próximo slide, então, nós definimos quais são os principais escopos, pautas e os participantes. Aqui eu já coloquei um pouco de nome e, principalmente, qual é a frequência dessas interações e quanto tempo que elas duram. Então, para cada um dos grupos que eu apresentei na página anterior, iniciando, então, aqui pelo comitê de acionistas, eu vou ler só ele. Qual que é o escopo dele, então? Definir o código-fonte, norte do modelo de atuação, incluindo velocidade e cultura. A pauta, então, é o código-fonte, norte do modelo de atuação, validação das diretrizes, premissas e estratégia de integração. Participantes aqui, Alexandre, Birma, Roberto Jataí. Frequência, então, é semanal, isso tem acontecido de forma muito diligente. Durante as últimas, eu diria, mais de 14 semanas, são 3 horas de reunião, alternando entre São Paulo e Rio de Janeiro. No Steering Committee, aqui eu não vou ler o papel de cada um, mas vocês já veem aqui como CIO, um papel muito profundo do Paulo e de vários diretores executivos da holding. São reuniões também semanais, de 1 hora de duração. Eu não vou ler aqui todos, mas vocês veem como está muito bem estruturado a governança, o escopo, a pauta, quem são os participantes e a frequência de duração. Confesso que para chegar até aqui foram inúmeras e inúmeras reuniões, nos dá uma confiança muito grande que temos um roadmap super bem desenhado. Agora, nós transformamos, então, de novo, sempre mantendo as 7 frentes. Vocês veem que do lado esquerdo, em todos os slides, temos exatamente o que apresentamos no primeiro. Agora, nós desdobramos isso em um cronograma. Eu não vou ler o que está escrito bem pequenininho aqui, porque são microações que precisam ser feitas para que, então, uma após uma, cheguemos no objetivo final, que é, obviamente, o closing, na sequência, conectar e avançar. Então, está tudo muito bem desenhado em cada uma das 7 frentes. Com licença, um minuto, eu vou tomar um gole d'água. Avançando, então, no próximo slide. Aqui eu já entro, então, no processo da Bain Company, compartilhando para vocês aqui, que foi definido, já está em place. Eu vou mostrar para vocês já até alguns slides de trabalho. Nós temos aqui hoje, então, 3 ondas de geração de valor ao longo dos próximos 9 meses, indo até o começo de 2025. Onda 1, expansão de calçados e acessórios para as marcas, principalmente Hering Farm, e mais com foco, obviamente, nas lojas próprias e no e-commerce. Na Ativosa, Cris Barros, faltou aqui, mas também a Animale.
Modelos de coleção, Hering e Farm, são as únicas que a gente está levando para o B2B, como está aqui embaixo, o GTM de multimarcas da Hering. Não só do calçado, mas o Multimarcas em Hering é um canal que tem tido uma oscilação de receita um pouco mais frequente nos últimos trimestres. A gente entende que tem aqui metodologia, diagnóstico, um trabalho profundo. Esse grupo já começou, eu vou dar algum detalhe para você, para assegurar, então, o crescimento constante da Hering no canal de multimarcas, que é um canal que tem um peso aí de quase 35% na receita da Hering. Na onda 2, falamos, então, aqui otimização da planta industrial da Hering, não só para a produção de reserva, mas esse é o principal foco. Questões referentes à logística e fiscal, otimização de investimentos em marketing. Temos aí a oportunidade de agrupar todos os cheques gastos para mídias de performance, para mídias out of home, para revistas, para influencers. Então, esse é um processo que a BIM vai integrar e vai nos dar uma visão única e, com certeza, aqui tem muita economia de negociação, não de redução de escopo, mas de negociação. E aí, onde que realmente a gente sabe que não é a premissa principal do deal, mas temos, sim, uma oportunidade de grande captura e utilização do nosso G&A, tá? Isso tudo, então, é a partir da formulação de metas, plano de captura, definição de responsáveis, do como, quem, quando, para capturar sinergias. E aí, no final, vocês veem do lado direito aqui da parte cinza, o objetivo final desse processo, que deve terminar por volta de outubro, novembro desse ano ainda, é dar todos os inputs para o orçamento de 2025. Premissas, então, da integração, aqui é algo importante, como eu diria, nosso mantra, tá? Então, eu vou ler a primeira frase. Blindar o negócio. Não trazer distrações e ter a menor fricção possível, cuidando das pessoas e das marcas. Eu não vou ler todos os slides, eu vou parar aqui no primeiro, que ele diz tudo. Mas vale a pena depois aprofundar. Cada empresa é única. Must have é garantir alinhamento, consolidação financeira e visibilidade da performance. Aplicação prática. Utilização dos padrões de relatórios financeiros da Resenco, desenvolvimento das interfaces necessárias, processos e sistemas. Diretor financeiro da Ambeus como guardião das diretrizes da Nilco. Eu vou ler o segundo, que é muito importante também. Ser um grupo independente, ter um sistema de gestão mínimo para assegurar interações estruturadas e estímulo das melhores práticas. Sistema de gestão comum, com deck de indicadores que representam compromissos, rituais de acompanhamento e sinalizações que geram um plano de atuação quando necessário. Compartilhamento de melhores práticas, potencializando a expertise das empresas. E aí vocês veem que realmente tem muito trabalho, dá vontade de ler tudo, né? Porque o de baixo é muito interessante. Fortalecer a Nilco, preservação da identidade, reputação das marcas, plataformas e grupo. Não tem one size fits all. Cada BU terá um arquétipo que assegura o grau de autonomia e interação com a holding. Holding composta pelas funções CFO, COO, CTO e CHO. Captura de sinergias prioritárias. Plano de comunicação zelando pelos impactos da fusão nas marcas e na Nilco. Por aí vai. Então, agora eu já vou compartilhar para vocês aqui, tá? Só o início das principais iniciativas e sinergias que já estão em place, com possivelmente capturas ainda para o ano de 2024. Falando, então, da primeira frente que eu mencionei, que é a expansão de calçados e acessórios para a Farm e Hering. Esse slide aqui é muito denso, eu não vou me atrever aqui a ler suas frentes, mas eu quero mostrar para vocês aqui o que está em vermelho, né, como premissa central desse objetivo. Suportar a Nilco para lançamento bem-sucedido das novas coleções Hering e Farm, calçados do evento Pulsar, que acontece dia 14 de maio. Né? Dentro disso aqui existem várias iniciativas. Os números que vocês veem em cima são dias, então são agendas muito profundas, dia a dia. Os triângulos embaixo são os principais milestones que vão acontecer. Vocês veem ali, então, update a CD, no caso sou eu, né, daqui a 7 dias. Então, esse é um cronograma atualizado diariamente, tem uma equipe muito forte atuando. Vocês veem como está estruturado, que não é só um achômetro, não é algo aqui feito de forma totalmente despreparada. Tem processo, tem método, tem investimento, tem recurso. Consequentemente, nos dá confiança da sinergia que queremos gerar.
O mesmo serve, então, para o que eu mencionei, um melhor conhecimento e aprofundamento da oportunidade que a Hering tem no multimarcas para solidificar e ter um processo mais constante de crescimento da sua receita. Depois, duas frentes aqui aplicadas à Hering e também Farm. O tempo está esgotando, quero muito ouvir a pergunta de vocês. Vou ser super superficial, vou falar só aquilo que são os entregáveis dessa frente do lado esquerdo. Então, redução do lead time, concept store e atividade in season. Né? Temos também programa de essentials e permanentes, maximização de volumes in season, redução do lead time para source. E aí, a redefinição da política de abastecimento comercial com os franqueados, principalmente aqui, que está falando de Hering. Bom, para encerrar aqui, então, e abrir para o Q&A, eu já dou para vocês uma carinha. Convido a todos a participarem no dia 14, 15 e 16 de maio, na Bienal, no evento, então, Pulsar, no qual, então, estaremos lançando já, isso aqui são 3D reais, de como será a área, o stand, então, da Farm Rio. Teremos criados 190 SKUs, 191 SKUs, 13 pessoas na estrutura direta, mais 15 representantes. Em Hering, esse também já é o 3D do stand da Hering. Teremos 155 SKUs, 10 pessoas na estrutura, 17 representantes. Ambas as marcas terão também seus desfiles. Teremos talks, participação da Kátia junto com a Luciana. Será realmente um show. Convido a todos vocês a participarem. Era isso que tinha, então, para a nossa abertura. Agradeço a atenção de todos. Estamos abertos agora para a sessão de Q&A. Perfeito, Alexandre. Vou ler aqui a primeira pergunta. Ela vem do Luiz Guanais, do BTG. Em relação a multimarcas da reserva, vocês enxergam que os ajustes dos últimos tris já estão terminados? Como enxergam o espaço de repasse de preço para todas as marcas do grupo? São duas perguntas aqui. Luiz, obrigado pela sua pergunta. Vou começar pela segunda. Por mais que ainda não conseguimos, a nível Brasil, reduzir as taxas de juros por questões inflacionárias, no nosso setor, a gente não vê isso mais acontecendo. Os dissídios estão muito mais comedidos, não tem pressão mais dos fornecedores para aumento de preço. Então, eu não vejo hoje, a gente está agora tendo, inclusive, o lançamento semana que vem, né? Fechando os preços exatamente hoje. Tem redução de preço versus o ano passado. Então, não tem isso como issue do nosso negócio. Em relação à sua primeira pergunta, sim, como eu disse, o CELINK corresponde a praticamente 80% da receita realizada no segundo semestre de 2024 do canal de multimarcas da reserva já foi feito, com crescimento algo em torno de 20% versus o ano passado. Perfeito. Próxima pergunta, ela vem do Vinícius, do UBS. A primeira parte dela em relação à multimarca Nico, eu vou pular e vou para a segunda parte da pergunta, que está relacionada à soma. A pergunta é, pode mencionar o que já tem sido estruturado em termos de potencial desenvolvimento de produto em conjunto com soma? Adicionalmente, qual o overlap entre as bases de clientes versus somas e quais as principais iniciativas para aumentar esse overlap? Tem uma segunda pergunta. Calma, deixa eu ir por favor. Ô, Vinícius, muito obrigado pela sua pergunta. Olha, procurei ser o mais profundo, mais didático, compartilhando com vocês aqui realmente materiais de trabalho interno. A frente que você mencionou de overlap, ela faz parte da frente de captura para 2025. Nós definimos, ela foi analisada, existe um grande potencial. Essa Newco, ela, apesar de não ser uma marca de produto, ela vai ser uma marca de serviço. Nós temos 11 milhões de clientes ativas, todas da classe AB, uma recorrência de compra muito grande entre nossas marcas. Nós percebemos que o overlap é baixo, menos de 15% das clientes compram com frequência nas marcas Soma e nas marcas Arezzo, e essas que compram com frequência em ambos os grupos compram 30% a mais. Então, esse vai ser um projeto, estava até para ser iniciado em 24, mas devido realmente à priorização e à definição de recursos de tempo e de investimento, esse vai ser um próximo ganho para 2025. Só outra pergunta? A outra pergunta é, qual o nível de produção internalizada de categorias de vestuário da Arinco vocês acreditam ser ideal após a utilização de fábricas da Hering? E se pode quantificar o que isso pode significar em relação à margem bruta? A segunda parte da sua pergunta eu não vou poder te quantificar nesse momento, tá? Mas eu vou te dar algumas premissas. Basicamente serão as camisetas de malha e algodão, tá?
Tem um modelo em reserva chamado modelo Brasa, que corresponde aí a quase 15% da venda da reserva. Então, esse é o foco, chegar a um padrão de qualidade que atenda aos clientes da reserva. Sabe que esse é um processo importante, mas não impossível. Será feito, será realizado. Os ganhos disso talvez a partir do quarto trimestre de 2024. Está falando aí, se não me engano, algo em torno de 4 bilhões de camisetas, com uma redução aí em torno de 10 a 12 reais por camiseta, com o mesmo padrão de qualidade. Então, esses são os grandes números que eu posso te dar. Próxima pergunta vem da Maria Clara, do Banco Itaú. Queria pedir para vocês comentarem um pouco sobre a tendência de margem bruta que esperam para frente. É justo esperarmos que o canal de DTC continue ganhando share e, portanto, deveria haver a continuidade desse ritmo de expansão de margem bruta durante o ano? Essa é a pergunta. Sim, e-commerce, como vocês veem aí, apesar de vocês verem outros varejistas de e-commerce com desaceleração, ambos os grupos, Soma, Arezzo e também, obviamente, dentro de Arezzo, em Arenco, temos uma capacidade muito grande de gestão do relacionamento muito próximo dos nossos clientes, consequentemente gerando vendas online. Temos um processo de vendas que são influenciadas pela equipe de vendedores das lojas físicas, inclusive em Soma, tem um diferencial maravilhoso que a gente está aprendendo para implementar em Arezzo & Co, que é capacitar, inclusive, o vendedor da loja multimarca a se tornar ali um vendedor do e-commerce. Então, tem muito a evoluir nesse sentido, que, como consequência, como mix de receita, tende a aumentar aí a margem bruta, tendo um crescimento maior do DTC do que do B2B. Perfeito. A próxima pergunta vem da Irma. Os canais próprios cresceram muito bem. Tem alguma preocupação de canibalização de lojas físicas vis-à-vis clientes multimarcas? Irma, bom dia, muito obrigado pela sua pergunta. Existe aqui um trabalho mais profundo feito em lojas próprias, não só em reforma de lojas, mas também com a capacidade melhor de capital de giro, consequentemente estoques mais sadios. Estamos levando essa premissa para os nossos franqueados em primeiro lugar, disponibilizando a partir de agora, do mês de abril, um sistema de reposição de grade aberta que tem ajudado bastante os nossos franqueados. Em Hering, tem um processo enorme a ser evoluído também, do processo de abastecimento, mas a saúde financeira dos franqueados de Hering é excelente. Eles têm uma venda full price muito alta, por markdown. Existe ali um trabalho de engajamento. Eu vou dar um número para vocês, né? Tive a honra de participar com o Thiago do primeiro sell-in de franquias, para o grupo dos 25 maiores franqueados, corresponde a 40% da receita, que aconteceu no mês de abril em São Paulo. E o sell-in da coleção de verão de Hering já cresceu 30% para entrega entre os meses de julho, agosto e setembro. Então, temos aí condição sim. A pergunta sua de canibalização do multimarca, eu acho que ela não se aplica muito, porque nas principais capitais já é dado que a venda acontece em lojas monomarcas, principalmente na marca Arezzo. Em Hering, em Anacapa, em Schutz, ainda tem a distribuição do multimarca, mas o multimarca ele tem uma pulverização enorme, são milhares de pontos de venda. Eu não vejo aqui canibalização entre lojas próprias e multimarca, não. Segunda pergunta também da Irma. Quais foram as eficiências na linha de despesas variáveis? A redução dos investimentos de marketing dos Estados Unidos ajudam nessa linha? E como deveríamos pensar esse número para frente? Também chamam a atenção as despesas de G&A que vocês citam algumas integrações, de Sens e Paristex. Deveria ter alguma sinergia para extrair dessas marcas futuras? Vamos lá. Sim, em relação às despesas variáveis de marketing, houve uma redução drástica dos investimentos dos Estados Unidos, que é momentânea, tá? Então acho que não pode esperar isso para o futuro. Nós temos que primeiro voltar a ter receita para depois voltar a investir, né? A premissa inicial foi foco em rentabilidade, e como a receita não está vindo, primeiro a gente tinha que diminuir despesa. Investimentos importantes da marca Alexandre Birman não foram feitos nesse primeiro semestre de forma deliberada, mas são necessários para a continuidade do crescimento da marca, porque é uma marca que tem um efeito high-low, ou seja, você está forte nos Estados Unidos e na Europa, que a brasileira faz querer comprar, e realmente a marca tem hoje um certo domínio na classe Tropaway do Brasil, e a gente quer manter isso. Mas, no momento, a gente primeiro estruturou a base,
estruturou um plano de comunicação, estruturou um plano de branding, e a partir de 2025 esses investimentos se tornarão. E aí tinha outra pergunta também. A outra pergunta em relação ao D&A, se vocês citaram que tem a integração da Vicente e Paris, Texas impactando, se deveria ter alguma sinergia para frente, essa eu posso pegar. A gente tem aqui uma base não comparada de despesas do mesmo período do ano passado, e as sinergias virão sim, Irma, especialmente pelo crescimento de receita dessas marcas, que vão crescendo uma taxa de crescimento maior do que as marcas da Arezzo & Co, que tem uma base ainda muito limpa para poder fazer o crescimento. Vicenza já está entregando esse crescimento e o segundo semestre vai ter uma forte representatividade, tanto no e-commerce como no multimarca. Paris, Texas, tem uma boa, excelente performance no e-commerce, enfrenta um pouquinho mais de desafio nesse quarter em relação... Tem uma exploração grande para suportar a marca, que a rentabilidade não está boa e é que é difícil a gente poder atacar tudo. Quando a gente viu que não iríamos gerar tanto retorno do business lá, a gente resolveu focar nesse grande momento de integração, e não é que está de lado, está bem acompanhado. Eu falo constantemente com os fundadores da Paris, Texas, mas eu te confesso que na matriz de prioridade ele não está entre as 10 primeiras, não. Perfeito. Uma terceira pergunta da Irma, a última dela, merger com Soma. O que vocês enxergam de low-hanging fruits na melhora do GTM do canal de multimarcas da marca Hering? E o que vocês podem alavancar de expertises da Arezzo para melhorar a performance e estabilidade deste canal na Hering? Vocês viram que a gente apresentou uma das frentes, inclusive da Bain Company. Eu posso voltar aqui o slide. É o GTM da Hering no multimarca. Te falo que não tem low-hanging fruit, é um processo mais longo, né? Então a gente está aqui nessa fase inicial de diagnóstico do ponto de partida, né? Mapeamento do mercado de vestuário, market share Hering, segmentação de clientes, diagnóstico, performance, comercial através de pesquisa com base de clientes B2B, benchmark. Então, nós já criamos um grupo, né, Thiago? Deve estar me ouvindo aí, junto com a Priscila, diretora comercial da Arezzo. O grupo que está super ativo. O Thiago vai estar muito participante do Pulsar semana que vem, vai entender melhor a dinâmica de como é que é o B2B do multimarca do business de calçados. Então, talvez até apareça alguns low-hanging fruits, mas ainda não. O sell-in para essa coleção de verão está super forte, um crescimento grande em Hering, mas aqui é um processo de maior estruturação, processo que os resultados vão vir com certeza. Leia aqui esse slide, olha como é que está muito bem estruturado. Vale dizer que na matriz de Hering a gente não abre, até recomendo aqui talvez a gente abrir Hering, separando então a performance entre masculino, feminino e infantil, porque é um dos inibidores do crescimento de Hering tem sido a Hering Kids. A Hering feminino e masculino está com um crescimento absurdo, seja no canal B2C, como também no B2B, nesse serinho agora da coleção de verão. Mas o business de kids tem sido um business que o Thiago está aí aprofundando para definir qual caminho. É um business complexo, é um business que você tem ali, querendo ou não, inúmeras mini gerações, desde bebês até adolescentes. Então, é o único business que em Hering não está crescendo, e ele tem um share grande no multimarca. Então, ele afeta um pouco o multimarca. Quando aqui o resultado de Soma foi apresentado, daqui a pouco vai ter o call, e daqui para frente o call vai ser único, imagino. Obviamente, a partir do talvez aí 2T ou 3T no máximo. O assunto, então, de Hering Kids é um que dá um drag no resultado do multimarca, porque o masculino e o feminino têm ido muito fortes. Perfeito. Temos mais uma pergunta aqui do Eric, do Santander. Com o lançamento de calçados em Hering e Farm, qual a expectativa de timeline para vermos lançamentos de calçados em outras marcas do Grupo Soma? Perfeito. Então, vale dizer que nós temos uma premissa aqui de testar, ajustar, reagir, corrigir e crescer. Então, nós estamos fazendo esse go-to-market como uma espécie de MVP, envolvimento, engajamento, dedicação de todo mundo, desde a equipe de estilo da Farm, da Hering, até a nossa equipe de desenvolvimento de produto interno, da Luciana liderando isso tudo. Está maravilhoso de ver essa corrente positiva de trabalho. Os estantes estão lindos, como vocês viram, as coleções estão maravilhosas, mas ainda é um MVP. Vamos testar, vamos ver como é que vai ser a reação do cliente multimarca. A equipe está bem treinada, bem estruturada, o engajamento está alto, então acho que os resultados vão ser positivos. E após, então, a gente acertando a mão nessas duas principais marcas, a gente pensa no rollout. Para Animale, para as lojas próprias e e-commerce, tem uma bela coleção sendo feita no nível muito menor de SKUs. Vocês viram que em Farm estão falando de 191 SKUs, em Hering 150 SKUs, para Animais está falando de 30 SKUs,
E para Nativosa e Cris Barros, são 5, 10 SKUs, é mais para complementar ali a loja, não é ainda um business. Então, essa resposta vai depender do resultado que a gente tiver agora. Se já acertar a mão em Hering Farm, mas eu digo, para volumes reais de venda mesmo, devido à capilaridade de marca, o principal objetivo vai ser em Farm Hering. Perfeito. Temos uma pergunta aqui do Gustavo, da XP, que perguntou primeiro sobre multimarca, já foi respondido, mas ele pergunta também sobre a Casa Reserva, se tem alguma projeção ou visibilidade de escalar esse modelo. Excelente pergunta, Gustavo. Parabéns ao Rony aí e toda a equipe da Reserva. É um sonho, né, Rony? Não sei se você está ouvindo, não sei se você está numa viagem. Desde o deal lá em 2020, a gente tinha esse sonho. Esperamos a hora certa no sentido de comprar o melhor ponto, no melhor custo. O resultado é absurdo, uma venda o dobro da loja. Então, agora depende muito de encontrar os pontos certos, tem algumas redes fechando, o tamanho que a gente precisa. A gente conversou semana passada sobre como acelerar a Casa Reserva, porque realmente o resultado é exponencial. A gente acredita, assim como Full Potential, ter no mínimo espaço para 10 a 15 Casa Reserva no Brasil. Agora, o tempo de aceleração desse go-to-market, eu não consigo te precisar ainda, mas assim, o resultado sem dúvida excepcional. Perfeito. Temos uma pergunta aqui do João, do Citi. Podemos esperar uma aceleração do sellout? Olhando para a figura da página 20, vemos que a performance estava rodando entre 15% a 20%, e agora está em 9%. É factível que esse ano volte para algum número entre 15% e 20% nessa performance do sellout? João, obrigado pela pergunta. Tudo é muito imprevisível. Eu digo para você que no curto prazo não. O mês de abril ficou bem dentro desse resultado. Os primeiros dias de maio, eu tenho que ser sincero, eu detesto aqui colocar questões externas, mas esse calor avassalador e as condições climáticas que afetaram a moral do Brasil inteiro com esse desastre aqui no Sul tiveram um certo impacto nas vendas. A gente está lutando aí para ter um crescimento razoável no Dia das Mães, que encerra agora no sábado, no dia 11. Então, para o segundo trimestre, eu acho que o número vai ficar mais em linha, se tudo der certo, como foi apresentado no primeiro trimestre. Para o segundo trimestre, as coleções de verão estão encantadoras, a gente está assim, botando muita pressão, mas se a gente entregar aí um low single digits, a gente está, high single digits, em torno de 8% a 10%, a gente está satisfeito. Aqui eu tenho que ser bem sincero com você que o resultado do curto prazo é esse. No DTC, no e-commerce, vocês viram que é outro número, está falando aí de 19%, e essa é a tendência que a gente deve entregar, sim. Então, no consolidado do All Store, considerando e-commerce aí, um canal DTC, a gente está falando mais para perto de 12%. Perfeito. Tem mais uma aqui do João Soares, olhando o diagnóstico preliminar de Hering, o que é uma taxa de crescimento de médio prazo factível. A gente imaginou que em algum ponto poderia ser de 9% a 10%. Hoje vimos mais próximo de mid-single. Pode ir no seu número de 9% a 10%, né, Thiago? Tenho certeza que com calçados, com toda a iniciativa que a gente está colocando aqui de pé, esse é o número que a gente vai buscar. Perfeito. Pessoal, em função do horário, a gente vai responder o restante das perguntas via RI. Estamos aqui estourando o nosso limite de horário. A gente sabe que é um dia bem tumultuado aí para todos os sell-side e buy-side. Agradeço o tempo de todos. O Alexandre vai fazer o encerramento. Obrigado pela atenção de todos. A parte que eu queria mais compartilhar com vocês, que ainda é só um preview. Eu acho que do material que a gente tem aqui, a gente deve ter escolhido 10%, mas deu para vocês terem uma ideia da profundidade, da estruturação, da diligência, do investimento, do processo que a gente está colocando nessa fusão, nessa integração. Os resultados acontecerão, está muito positivo, muito motivado, muito animado. É realmente uma questão de dar cadência em tudo que a gente tem feito e ao longo desse ano 2024, criar uma empresa maravilhosa para 2025, que pode inclusive trazer novas vertentes de categorias de produto para o seu futuro. Agora, foco aí no Dia das Mães, vocês possam fazer excelentes compras das nossas marcas para presentear a mãe de todos. E semana que vem no Pulsar, adoraria receber a presença de todos, vou estar em Nova York, na conferência do Banco Itaú, e também tendo a oportunidade aí, graças a esse trabalho incrível feito pela equipe e de todos vocês suportando, de, pela primeira vez receber esse reconhecimento aí de Person of the Year. Vai voltar com o coração aqui no Pulsar. Se vocês, investidores, puderem ir lá, dar uma força, acompanhar o nosso time e puxar para frente essa turma para vender bastante, a gente vai ficar muito feliz.
Obrigado, parabéns, Roberto, aí, pelos resultados. Sucesso aí no call. Bora para cima, galera. 2.154. Obrigado.